Vamos fazer aqui agora a análise da luta entre Kelvin Holland, que vai enfrentar aí o Charlie Ontiveros. Vamos ouvir aqui a análise do Capitão Carisma. Kelvin Holland tá vindo aí numa sequência boa de vitórias no UFC. Venceu 6 das últimas 7 lutas. O que a gente pode estar esperando dele aí para enfrentar aí o estreante Charlie Ontiveros? Eu, na verdade, espero muita coisa do Kevin Holland atualmente. Ele, assim como o Bobby Green, que também vai lutar nesse card e a gente vai falar, estão aproveitando da quarentena para se tornarem os lutadores mais ativos do UFC. Eu sei que muita gente está falando de Khamzat Chimaev, que foi um cara que se destacou, mas se eu não me engano, o Kevin Holland está indo para a 4ª ou 5ª luta nessa quarentena, tendo vencido todas as que ele fez, né, contra Alexander Hernandez. É a 4ª luta em menos de 5 meses. Qual que foi a luta que ele venceu por nocaute em coisa de 36 segundos? Foi contra o Anthony Hernandez. Anthony Hernandez, é porque eu sempre confundo com o Alexander Hernandez, que é um peso leve, que também vai lutar nesse card. E depois dessa luta enfrentou o Joaquin Buckley, venceu também, enfrentou o Darren Stewart, na última venceu também, foi uma lutaça incrível. E ele é um cara que você vê que ele está se desenvolvendo, ele é um dos caras que eu sempre coloco no time, que fazem as lutas assim muito tresloucadas, principalmente quando a luta vai pro chão, que é um cara que você vê que ele tem nível, você vê que ele chega bem nas posições, ele tem bom ground and pound, tem boas finalizações, mas ele também cede posições incontrolavelmente. Então, acho que a luta que mais caracteriza isso, e eu já comentei disso aqui, como eu falei, esse cara já lutou tantas vezes na quarentena, que eu já fiz muitas análises dele nos últimos meses. Mas a luta que mais caracteriza essa condição dele é contra o Brandon Allen, que se você vê 30 segundos antes dele ser finalizado, ele tá nas costas do Brandon Allen. Então ele perde uma posição e entrega outra posição, e tipo assim, de uma ponta para outra, de um extremo para o outro. E isso define muito o Kevin Holland. A última luta dele foi uma coisa engraçada porque ele visivelmente entrou lesionado, sabe? Eu não quero dar desculpa por performance, a luta foi ótima e o azar é todo dele se ele entrou lesionado, mas foi muito óbvio que ele entrou lesionado. E o que eu fico pensando será que ele já não está lesionado? Será que essa lesão se recuperou? Ele fez uma luta dura com o Darren Stewart, que para mim ele venceu os primeiros 2 rounds, perdeu o terceiro, venceu os primeiros 2 com uma trocação melhor, com melhor precisão de golpes, melhor movimentação, acabou perdendo o último porque ele foi quedado, dominado no chão com muitas cotoveladas, e ele é um cara muito queixudo, né? Você vê que ele aguenta 40 mil golpes do Thiago Marreta, também aguentou 1000 golpes do Darren Stewart no chão. E é um cara que tem um cacuete interessante, ele está constantemente falando com os adversários, ele está trocando ideia com os adversários, então era isso que ele tomou um golpe baixo do Joaquin Buckley e aí ele tava comentando, não, bicho, eu quero ter filhos, não faça isso comigo, e aí voltou a luta, aí o Joaquin Buckley acerta nele um gancho de esquerda e ele fala, não, boa Joaquin, boa, é assim que eu gosto de ver mesmo, e procedeu em massacrar o Joaquin Buckley. Então assim, ele é um cara que entrou no UFC, é um trocador longilíneo, alto, longo para a categoria, com bom jogo de solo, mas que ele está se desenvolvendo muito em pé. Ele está com os golpes precisos, ele está com boa variedade, ele sabe o que fazer na distância correta, então você não vai ver ele tentando uppercuts de longuíssima distância, mas você vai ver ele trabalhando golpes retos ou chutes altos, e aí quando a luta vem para curta, ele trabalha joelhadas ou cotovelos, ele faz um ótimo trabalho a partir do clinch de Muay Thai, e é um cara que eu acho que gostou muito dessa atividade dele, de estar acostumado a lutar, e parece que isso está fazendo realmente maravilhas para ele como lutador. Eu só fico muito pensativo a respeito dessa questão dele ter lutado lesionado e se essa lesão já se recuperou. Bom, Barbie, do outro lado a gente tem aqui o estreante, Charlie Ontiveros, atleta que está vindo aí do Fury FC, venceu aí o nosso ex-presidente Washington Luiz por nocaute aí no minuto e 45. Na verdade, ele tá vindo aí tomou um nocaute de 1 minuto e deu 2 nocautes aí de 1 minuto. O que você conseguiu encontrar aí do Charlie Ontiveros? O Barbie tinha comentado aqui antes, seria o adversário aí do Marcos Maluco na última luta. Talvez tivesse um resultado melhor aí o brasileiro sobre o Charlie Ontiveros. E minha curiosidade é o que esse cara tá fazendo num card principal e enfrentando um atleta já tão gabaritado aí quanto o Kelvin Holland.
Você vê, eu respondo pra você essa pergunta porque, na verdade, a luta originalmente não seria contra ele. Se existe uma vantagem do seu querido Capitão Carisma estar fazendo as análises de última hora, é que a gente está se livrando dessas enrascadas, porque ele originalmente ia lutar com o Makhmad Muradov e essa luta foi cancelada. O Ontiveros está entrando com 2 dias de antecedência para a luta e, obviamente, como vocês sabem, se o cara está entrando de última hora para a luta, é porque ele não deve ser um lutador dessa categoria e o Ontiveros não é. Ele é um peso meio médio, inclusive já perdeu para caras como Geoff Neal e Michael Page. Sim, o Michael Page do Bellator. Então, o Ontiveros é um meio médio e ele é um cara que tem um estilo, na verdade, muito parecido com o Kevin Holland. Ele é longo, ele gosta de chutes, chutes rodados, chutes laterais, tem bom poder de nocaute, joelhadas voadoras, tudo coisas que ele gosta de fazer muito bem, mas ele é um cara que se expõe demais. Ele é um cara que não tem uma trocação tão técnica assim. Você vê que ele tem um controle da distância, ele sabe usar a altura, sabe usar a envergadura, mas ele recebe muitos golpes, acho que ele tem uma defesa muito vazada e tá indo aí para a luta mais difícil da carreira dele em uma categoria de peso que não é a dele. Eu já achava a luta contra o maluco complicada justamente porque eu acho que ele ia sofrer com uma diferença física. Ele é grande para a categoria, claro, mas só que você ser alto não é a mesma coisa de você ser forte, ou você ser largo, ou você ser pesado, e tudo isso conta. Eu acho que o Ontiveros está vindo aí de algumas vitórias, é definitivamente um showman, é um cara que vai entrar para ir para cima, não tem como essa luta ser ruim, inclusive, assistam, porque vai ser um cara que vai entrar com muitos chutes, vai entrar com volume de golpes, vai tentar fazer o Holland respeitar ele, tentar boxear se for possível, e é um cara que tem muita qualidade nesse aspecto. Ele tem chutes fortes, ele sabe trabalhar muito bem chutes no corpo, ele sabe variar com chutes em pé, ele sabe a hora de entrar com golpes mais ostentadores, vamos dizer, tipo joelhadas voadoras ou chutes rodados, mas meio que essa é a extensão do jogo dele. Eu acho que fica por aí. Eu não tenho certeza se por meios normais ele teria conseguido uma chance no UFC, mas eu acho que já é o terceiro oponente que o Kevin Holland está pegando, que foi justamente isso, um cara que tinha lutado, que estava entrando no UFC porque coronavírus deixou os cards vagos e o Kevin Holland está aceitando todas as lutas. Então, já dando continuidade aqui, eu vou perguntar para o meu querido Yuri Campos. Yuri, qual é o seu chute para essa luta? Vou chutar aí, como bom tecladista que sou, no Holland. Vou explicar as piadas do Yuri antes de prosseguir. Não explique. Dê um Google. Tá, dê um Google aí na piada do presidente e na piada do tecladista, porque o Yuri não quer que eu explique. Mas a minha análise dessa luta é que não tem muito o que o Ontiveros fazer, honestamente, além de tentar acertar golpes potentes a princípio e gerar um nocaute. Os dois estão pegando essa luta de última hora. Eu não acredito que o Ontiveros estivesse despreparado, porque ele já tinha sido alertado pelo UFC um tempo antes. Ele provavelmente estava se preparando para uma ocasião assim e provavelmente estava se preparando para uma luta entre os pesos médios também. Acho que é uma possibilidade, embora eu acho que ele não estivesse, tentando subir de categoria. Eu acho que ele vai lutar com um peso bem próximo do original. Mas só que eu acho que as vantagens normais dele, que é de ser um cara mais alto do que o adversário, um cara mais longo de conseguir trabalhar os golpes na distância, eu acho que ele não tem a vantagem nessa categoria e isso é problemático, porque honestamente no resto todo eu enxergo uma vantagem técnica pro Kevin Holland. Eu acredito que ele boxeia melhor, eu acho que ele é melhor no chão, eu acho que ele é melhor na parte de quedas e na parte do clinch. Eu não estou tentando dizer que o Ontiveros não tem chance alguma, mas eu acho que a lógica não está favorecendo ele. Eu acho que ele vai depender muito de conseguir um nocaute ou uma finalização rápido, porque o Kevin Holland também é um cara que causa dano nos adversários de forma progressiva. Eu acho que o Ontiveros pode até dar uma complicada nele nos primeiros momentos, sendo o cara deslocado que ele é, pode até conseguir um nocaute ou alguma coisa do gênero, porque, como eu falei, ele é nocauteador, ele vai muito para cima e ele é destemido.
Então é uma possibilidade com toda certeza, mas só que eu não acho que a parte técnica e nem a parte física estejam favorecendo ele nesse confronto. Então meu palpite vai para o Kevin Holland, o lutador da pandemia. É isso aí. Se você concorda com o nosso Capitão Carisma, deixe aqui o seu comentário, se discorda também. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, participar do nosso grupo Telegram, que está aqui na descrição. E até a nossa próxima análise.